formado por Aisha, Ana Júlia, Isabelle, Lara, Mari e Naili, e nós vamos falar sobre o México. Aproveitem! O México é um país situado na América do Norte. Ele é banhado pelo Mar do Caribe, Golfo do México e Oceano Pacífico. É o 14º maior país do mundo, com um território equivalente a 1.964.380 km². O México conta com 31 estados, sendo a capital a Cidade do México. Com relação ao clima, há zonas de relevo baixo e zonas de relevo elevado. Isso provoca uma alteração entre o clima tropical e estações chuvosas. No clima tropical, a temperatura é quente e o clima é úmido. Nas estações chuvosas, a temperatura é fria e o clima é seco. Também há zonas onde o clima é seco e chega a ser desértico. A população mexicana é composta por cerca de 127 milhões de habitantes, o que torna o país um dos mais populosos do mundo. Com relação ao idioma, o principal falado é o espanhol, mas há cerca de 50 dialetos indígenas a mais. Entre as cidades mais populares do México estão Cancún, conhecida por suas praias e vida noturna agitada, Guadalajara, que é a capital do estado de Jalisco e é conhecida pela tequila e música mariachi. Por fim, a Península de Yucatán, que separa o Golfo do México do Mar do Caribe, abrangendo 3 estados mexicanos, além das partes de Belize e Guatemala. O peso mexicano é a moeda oficial do México, mas o indicado caso você queira viajar para o México é levar dólar americano e trocar por pesos mexicanos, pois é mais vantajoso, mesmo com a oscilação cambial no momento de enfraquecimento do real. O México é uma república federal democrática e laica. O governo é concentrado em um sistema presidencialista e atua sob a ramificação em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, conforme o estabelecido pela Constituição do México. Andrés Manuel López Obrador, líder do partido Morena, assumiu o cargo como presidente em dezembro de 2018. E essa é a bandeira do México. Apesar do significado das cores ter mudado com o passar do tempo, elas foram adotadas logo após a conquista da independência do México com relação à Espanha. A atual bandeira foi adotada em 1968, porém, o desenho global vem sendo usado desde 1821. Inicialmente, o verde significava a independência do México, o branco significava a fé católica e o vermelho significava a união entre América e Europa. No entanto, após a separação entre a Igreja e o Estado no século XIX, toda a simbologia das cores na bandeira mudou. O verde passou a simbolizar esperança, o branco a unidade do povo mexicano e o vermelho passou a simbolizar o sangue de todos aqueles que lutaram pela independência do país. As bases da economia mexicana são serviços, a indústria, o comércio, a agricultura e a exploração de minérios. Os serviços como comércio, transporte, hotéis, telecomunicações contribuem com cerca de 70% do PIB e empregam quase 60% da população economicamente ativa. O PIB mexicano em 2007 cresceu 3,3% e a sua distribuição por setores foi da seguinte forma: agricultura 3,8%, indústria 25,7% e serviços 70,5%. O México apresenta diversas atrações turísticas para todos os gostos e idades, devido à paisagem diversificada que inclui montanhas, desertos e selvas, como, por exemplo, o Museu Frida Kahlo, o Museu Submarino de Cancún, as Ilhas Marietas, o Arco do Cabo São Lucas, Palácio de Belas Artes e a Ilha das Mulheres. Os artistas mexicanos mais conhecidos são Dulce Maria, Anaí e Afonso Herrera, que são conhecidos pelos seus papéis na novela Rebelde, Thalía, por seus papéis em diversas novelas como Marimar e Maria do Bairro, e a Frida Kahlo, conhecida por seus autorretratos e pinturas. O esporte mais
futebol, seguido pelo boxe. Mas tradicionalmente existe a charreada, que consiste em uma série de eventos equestres. Foi desenvolvida pelo povo para manter as tradições e é um esporte nacional do México. Entre as músicas destacam-se Bésame Mucho, La Bamba, Solamente Una Vez, La Bikina, Cielito Lindo, Somos Novios, El Rey, Maria Bonita, México Lindo e Querido e La Cucaracha. As danças típicas são Danzón, que é um ritmo originado e muito famoso em Cuba, Cha-Cha-Cha, originada no México, dançada ao ritmo do estilo musical de mesmo nome, a salsa, uma mistura de diversos ritmos latinos e mexicanos. Entre as principais comidas típicas estão burrito, taco, nacho, guacamole e chile com carne. Com relação ao comportamento do país em meio à pandemia de coronavírus, o México não é exemplar. O presidente declarou que abraçar é bom e mesmo que haja orientações para se manterem a 2 metros de distância para evitar o contágio, ele disse que não vai acontecer nada com quem abraçar. E segundo os dados oficiais do governo, a criminalidade aumentou em todo o país, especificamente em algumas cidades, onde grupos criminosos lutam pelo controle de oleodutos. O México é oficialmente chamado de Estados Unidos Mexicanos. A cidade do México é a capital do país e a mais antiga das Américas. É a segunda cidade do mundo com mais museus, ficando atrás apenas de Londres. A grande capital está construída sobre um lago. A fronteira entre o México e os Estados Unidos é a segunda mais longa do mundo. No México, ninguém sofre ao lembrar de um ente querido que partiu. Afinal, o Dia dos Mortos é comemorado com alegria. Por isso, é uma das maiores e mais tradicionais celebrações do país. Para o povo mexicano, a morte significa apenas uma passagem e é um fenômeno vivido de forma natural, sem tristezas. O México é um país de grande biodiversidade. Tudo isso graças à sua posição geográfica e ao seu relevo, o que permite a grande diversidade de ecossistemas. Essa ampla variedade é facilmente explicada pela existência de mares, desertos, bosques e lagoas, que possibilita o desenvolvimento das mais diversas espécies de animais e vegetais. Tradições da cultura mexicana. Os mexicanos têm o costume de tomar cereja com suco de tomate, gelo e molho inglês. Em algumas ocasiões eles colocam camarão ou até jujubas, mas não pode faltar o molho de pimenta. Alguns idolatram a Santa Muerte. A santa é venerada por pessoas que geralmente colocam sua vida em risco. Também tem o tradicional prato molê, que é o frango com chocolate de gergelim. O prato é preparado com mais de 30 ingredientes, e entre eles a famosa pimenta. Os mexicanos têm uma famosa bebida chamada horchata. Ela é feita com suco de arroz e canela. Como falam os mexicanos, muito rico. Dou por encerrada aqui a apresentação do Grupo do México, do 3º ano do Ensino Médio Técnico em Secretariado.